Boa noite a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje a nossa conversa é com um contador, professor, diretor do Sindiconte Rio, Anderson Fumax, que vai abordar o tema formação de preços, o equilíbrio entre estratégias, custos e rentabilidade. Participantes e palestrantes, desejamos a todos uma ótima conversa online e agora a palavra é com o professor Anderson. Valeu, Bárbara. Boa noite a todos. Sejam super bem-vindos aí. Obrigado por participarem ao vivo, né, com a gente. É uma sexta-feira à noite, né? Em alguns lugares, né, uma sexta-feira chuvosa, né? A gente sabe que não é fácil para ninguém, ainda mais pelo horário. Muita gente está retornando do trabalho para casa, né? Então, obrigado aí pela presença, pela participação. Enfim, a gente tem o objetivo aqui de trazer conteúdo relevante para a classe contábil, né? Esse foi um tema que muitas pessoas, inclusive, pediram, né, para a gente tratar, para a gente falar, principalmente porque quando eu menciono formação de preços, né, quando eu pergunto para algum empresário, para algum gestor, para algum contador mesmo, né, como é que ele forma preços, né, eu sempre fico com a impressão que está faltando alguma coisa no entendimento, né, desses profissionais, né? Então, obviamente, a gente tem o objetivo aqui de tentar agregar conteúdo, né, e trazendo algumas situações aqui para a gente pensar, para a gente compartilhar. Grande Sandro, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. E a gente interagir, inclusive, né? A gente está aqui abertos também para poder fazer essa interação com vocês, que eu sempre julgo muito importante. Tá? Então, por que o nome, né, do nosso bate-papo de formação de preços, o equilíbrio entre estratégia, custos e rentabilidade? Porque, na verdade, formar preços é uma arte, né? É difícil você formar preço, porque, na verdade, são várias situações envolvidas. Grande Newton, seja bem-vindo, meu querido. São várias variáveis também envolvidas na hora de formar preço. Ou seja, não só os contadores para formar o seu preço de prestação de serviço, como o contador para orientar o seu cliente a formar o seu preço, né? Ou seja, justamente fazendo a contabilidade consultiva, né? Que hoje é tão disseminada, né? Na verdade, a contabilidade consultiva ela é uma contabilidade gerencial, né? Para fins de tomar decisão, com auxílio da tecnologia, né? Então, ou seja, é um nome hoje mais, vamos dizer assim, interessante, né? Mas de certa forma é um tema, né? É uma área da contabilidade que sempre existiu, né? E a tecnologia veio justamente para acelerar os processos, né? Para que essa tomar decisão seja praticamente em tempo real. Então, ou seja, a ideia desse bate-papo é porque, na verdade, quando eu formo o preço, eu tenho que ter cuidado, né, obviamente, para que aquele preço cubra os meus custos, né, as minhas despesas, obviamente, em que eu tenha uma margem de lucro ou tenha um retorno sobre os meus investimentos, mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender se a minha estratégia de formação de preços ela está atendendo, né? Ela está atendendo o que o mercado está pedindo, né? Ou seja, porque, na verdade, às vezes eu presto um serviço que ele só está direcionado para um público só, e eu estou querendo atingir todos os públicos ao mesmo tempo, né? Isso nem sempre é possível, ou quase nunca é possível, né? Então, ou seja, a estratégia da empresa, a estratégia do profissional da contabilidade, ele precisa estar envolvido na tua formação de preço. Tá? Então, eu vou passar um pouquinho aqui da minha apresentação, né? A maioria de vocês já me conhece, né? Como vocês vão ter acesso a esse material que eu vou disponibilizar aqui para o Sindiconte, né? Então, todos os inscritos, né, terão acesso a esse material. Então, vou passar um pouquinho aqui a minha apresentação, né, para a gente ganhar tempo, né? E aqui eu vou dar início justamente ao nosso bate-papo, né? Bom, o que a gente tem aqui hoje, né? Qual é o nosso cenário atual hoje? Temos um cenário aí de retração econômica, ou seja, a gente ainda está tentando se reerguer, né, em relação principalmente à pandemia. A gente tem um novo governo que inclusive anunciou aí o arcabouço fiscal, né? E é um ponto para a gente observar, justamente porque nossas regras fiscais
elas precisam, de fato, ser mudadas, né? Precisam ser alteradas devido à sua complexidade, né? A nossa carga tributária, além de alta, ela é complexa, ela é difícil de entender. Eu tenho vários impostos, né? Sobre o consumo, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua natureza, e tentar simplificar isso pode fazer, né? O Brasil ser mais competitivo, né? Bom, o Brasil é um país ainda extremamente burocrático, ou seja, só para ter uma ideia, né, só para fins de apuração de impostos, né, o Brasil demanda 10 vezes mais, né, do que os Estados Unidos, por exemplo, né, ou seja, para abrir uma empresa, embora hoje em dia já tenha melhorado bastante, né, o tempo de abertura, né, de uma empresa no Brasil ainda é muito alto, então empreender no Brasil é sempre complicado, né? Temos uma concorrência globalizada, ou seja, quando a gente fala de concorrência, eu não posso olhar apenas para o meu concorrente do meu bairro, né? Eu não consigo visualizar aquele concorrente que está fora do país, porque às vezes eu presto o mesmo serviço do que ele, só que na verdade ele está em outro país e às vezes ainda assim esse cara de outro país consegue entregar algo mais barato, mais em conta do que eu, né, que estou no próprio país, né? Quem nunca comprou no AliExpress, né? Eu particularmente não gosto muito, né? Mas quem nunca comprou no AliExpress, a pessoa prefere comprar lá fora, demorar mais tempo para chegar e ainda assim é mais barato do que comprar no próprio país, né? Ou seja, o atraso tecnológico, ou seja, o Brasil ainda, embora seja um país tecnologicamente razoável, né, mas ainda sofre muito em relação aos demais países. Agora que o 5G está chegando aqui no país, o 5G já está implementado já há muito tempo, né? Há muito tempo em outros países. Né? Temos aqui consumidores mais exigentes, né? Ou seja, a gente tem aqui justamente o consumidor, ele quer pagar cada vez menos, mas exige cada vez mais qualidade. Né? Então, é uma situação complexa, né, que hoje em dia se tem. E responsabilidade socioambiental, ou seja, hoje as empresas, para se destacarem no mercado, elas precisam ser ambientalmente corretas, socialmente corretas, ou seja, então, na verdade, eu tenho N variáveis aqui, várias preocupações, né? Ou seja, eu como empresário, eu como gestor, eu preciso me preocupar com N situações aqui, né? Então, hoje, essa é a contextualização que a gente faz. Bom, e aí quando eu busco, né, informações do próprio IBGE, né, do próprio Sebrae, né, a gente vê que boa parte das empresas não conseguem completar 5 anos de existência, né? Seja por falta de planejamento estratégico, falta de um plano de negócios, né? Ou falta de gestão durante a execução daquele negócio. Então, ou seja, a maioria das causas, né, que foram investigadas, justamente faltando planejamento, faltando gestão, na verdade, né? Ou seja, então as pessoas muitas vezes fazem por feeling, né? Eu mesmo já trabalhei em algumas empresas em que os donos, né, a empresa familiar, o cara tinha um feeling, né? Ou seja, eu queria falar de custos, queria falar de orçamento, o cara, não, isso para mim não interessa, para mim é o feeling. Então, a pessoa acha que ter o conhecimento somente daquela operação, ela é o suficiente. A gente sabe que não é, né? E um ponto importante que boa parte desses empresários, dessas empresas, né, que não chegaram a 5 anos de existência, desconhecem os custos de todos os seus produtos, e metade deles reconhece que a formação do preço não é a adequada. Né? Ou seja, até mesmo essa empresa que eu trabalhei, que ainda não faliu, graças a Deus, né? Eu trabalhei há muitos anos atrás, os preços eram baseados no sentimento do dono ou de um dos donos. Né? Ou seja, era muito interessante isso. Ele tinha, na verdade, uma vantagem competitiva, porque poucas empresas no país faziam o que ele fazia, que era justamente o beneficiamento, né? O beneficiamento de pedras preciosas, beneficiamento de granitos, beneficiamento de mármores. Né? Então, não é qualquer empresa que faz isso. Mas, ao mesmo tempo, a precificação, a questão dos custos, né, deixava muito
a desejar, né? Quando a gente entrou lá para fazer esse trabalho, a gente enfrentou muita resistência, né? Porque a gente precisava saber o custo de extração dos blocos, né? O custo de cada ordem de serviço, isso não era computado à época, então teve que implementar tudo, né? E assim que a gente implementou, eu acabei saindo, porque na verdade era uma empresa distante aqui do Rio de Janeiro, e aí tive outra oportunidade, né? Mas quem continuou tocou o barco lá, e o pessoal falou que foi a melhor coisa que aconteceu. Ou seja, hoje em dia eu conseguia negociar descontos com fornecedores, descontos com clientes, sem perder muito na minha margem de lucro, né? Eu tinha a condição de diminuir o custo de produção, porque eu sabia onde estava tendo gargalo. Enfim, então tudo isso acabou influenciando para essa empresa hoje em dia se manter e acrescentar, né, conteúdo aos seus negócios, né? Então, ou seja, o que a gente vê atualmente justamente é uma falta de planejamento e uma deficiência na gestão, né? O próprio Newton está falando aqui que a morte das empresas está muito ligada ao fato de que seus gestores não são empresários, são empreendedores ocasionais, né? Muitos formaram empresas pelo fato de ter sido demitidos de seus empregos sem qualquer conhecimento real do que é uma empresa. Isso também faz muito sentido, né, Newton? Faz muito sentido. Então, de certa forma, falta esse planejamento, né? Ou seja, a pessoa, às vezes, saiu do emprego tradicional, quer abrir o seu próprio negócio, mas falta justamente essas ferramentas, né? Essas ferramentas de planejamento, de gestão, para saber até que tipo de negócio eu posso abrir. Inclusive, parte do nosso conteúdo hoje é falando sobre isso, né? Essa análise econômica, análise microeconômica, análise macroeconômica daquela atividade específica, né? Bom, quais são os fatores, né, basicamente, que mais influenciam na formação do preço? O segmento em que aquela entidade pretende atuar. Existem segmentos que já estão quase esgotados, outros segmentos que estão começando a crescer, outros segmentos que quase não têm concorrência. Então, sei qual o segmento que eu quero atuar. Por exemplo, hoje mesmo eu almocei num restaurante de frutos do mar, aqui, né, perto de casa. Eu estava com uma vontade imensa de comer e conhecer esse restaurante, e ele fica do lado de outro restaurante de frutos do mar. Aí você fala assim, esse cara é maluco, né? Esse cara é louco de colocar um restaurante de frutos do mar do lado de outro restaurante de frutos do mar. Lê do engano de quem achar que ele é maluco. Por quê? Porque, na verdade, ao se estabelecer ali, ele percebeu qual era o nicho de mercado que ele queria. Ou seja, esse primeiro restaurante de frutos do mar são, vamos dizer assim, com um público específico, né? Ou seja, ele não atinge todos os públicos. E esse novo restaurante, ele atinge justamente o público que esse restaurante que já existia não consegue atingir. Então, ou seja, o segmento de mercado, o nicho que eu quero entrar, é muito importante para justamente eu formar meu preço. Porque, na verdade, quando você forma preço, por exemplo, para a classe A e B, você tem que ter um valor agregado no teu produto, no serviço, para justamente justificar aquele preço. Até para fazer o cliente entender que ele tem ali um produto com valor agregado maior e ele não vai discutir com você se você conseguir entregar esse valor agregado maior para ele. Já para as classes C, D e E, né, a análise é um pouco diferente. É justamente analisar o custo versus benefício daquele item, daquele produto, daquele serviço. Então, ou seja, o segmento que eu quero atuar é muito importante. Tá? A demanda, né? A demanda do meu produto ou do meu serviço. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso fala muito de economia, né? Ou seja, o produto que eu vou oferecer ou o serviço que eu vou prestar, como é que ele funciona no mercado? Por exemplo, se eu aumentar o meu preço, eu diminuo a minha demanda ou aumento a minha demanda, né? Ou seja, se um produto que é similar ao meu aumentar o preço, a demanda vem para mim ou eu não tenho demanda nenhuma, né? Ou seja, o meu produto ele é aumentada a demanda quando o outro produto está escasso. Ou seja, então tudo isso a gente consegue entender a partir de algumas premissas econômicas, que nem sempre
o empresário, o gestor, ele consegue ter essa visão, né? Os próprios custos de despesa, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, entender os seus custos variáveis, entender os seus custos fixos, as despesas variáveis, as despesas fixas. Lembrando que essa análise, essa classificação de custos e despesas, ela tem um viés, primeiro, para atender à legislação e outro viés para fins gerenciais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. O ciclo de vida de um produto, ele é muito importante também para formar seu preço. Porque, na verdade, muitas pessoas acabam formando o preço depois daquele produto sendo produzido. Só que, na verdade, o gasto com esse produto ele é realizado, muitas das vezes, antes, muito antes, na fase de pesquisa e desenvolvimento, na fase de produção, na fase de venda e na fase do pós-venda. Porque, se a gente for parar a pensar, se eu prometo uma assistência técnica, né, por 6 meses, 12 meses, que seja, ou para devolução, ou para assistência, eu tenho um gasto ali. Então, o meu preço ele deveria justamente tentar analisar durante todo esse ciclo de vida, né? E tendo também o preço, né, que é influenciado por estratégias comerciais, a gente ia falar um pouco sobre isso, preço de penetração, preço de desnatação, preço isca, né, preço cativo. Ou seja, vai depender de que tipo de produto eu tenho, ou um portfólio de produtos eu tenho para oferecer, para formar preço. Obviamente, a carga tributária acaba sendo importantíssima para formar meu preço, né? Ou seja, vai depender se eu sou uma microempresa, empresa de pequeno porte, se eu sou uma média empresa, se eu sou uma grande empresa, se eu tributo pelo Simples Nacional, se eu tributo pelo lucro presumido, se eu tributo pelo lucro real, né? Ou seja, se o meu produto tem substituição tributária, se não tem. Enfim, tudo isso acaba, obviamente, influenciando na formação do preço, né? E a margem de lucro, né, do negócio, da operação em si. Ou seja, eu quero ganhar por quantidade ou eu quero ganhar por qualidade. Ou seja, minha margem é pequena, mas eu ganho no montante, ou minha margem é alta e eu ganho na qualidade. Na qualidade, porque toda vez que eu vendo, toda vez que eu presto serviço, eu tenho um salto, né, em relação ao meu lucro, né? Então, são pontos a serem observados aqui. Então, quando eu falo de segmento de mercado, eu preciso entender que o meu produto ou serviço precisa ter um nicho de mercado, ou seja, eu preciso direcionar aquele recurso a alguém, a algum público, ou alguns públicos específicos. E dificilmente você vai oferecer um produto ou um serviço que atenda às classes A, B, C, D e E. É muito difícil. Muito difícil. Inclusive, pode parecer ridículo, eu vou falar agora aqui, se você oferece um produto para a classe A e B e tenta ofertar os mesmos produtos, né, de uma outra maneira para as classes C, D e E, as classes A e D, a B e D deixam de comprar, na maioria das vezes. Porque elas imaginam que aquele produto, aquele serviço não tem o valor agregado que ela imagina. Então, ou seja, as empresas, os gestores, os empreendedores precisam entender disso. Qual é o meu público? Qual é o meu nicho? Tá? As próprias grandes empresas perceberam isso. A Copenhague, por exemplo. A Copenhague, normalmente, na sua história, ela oferecia produtos para as classes A e B, né? Com o passar do tempo, ela percebeu que ela poderia, né, atingir as classes C, D, por que não? Né? Mas fez uma pesquisa de mercado justamente com seus clientes A e B. Os clientes A e B, numa rápida entrevista, falam o seguinte: olha, se a Copenhague oferecer serviços para a classe C, D e E, eu deixo de comprar. É um absurdo isso, né? Pode parecer um absurdo, né? Mas é assim que o mercado funciona. Então, ou seja, a Copenhague precisou criar uma empresa chamada Brasil Cacau, justamente para oferecer, né, os produtos, né, para as classes C, D e E. Tá? Eu não vou dizer que as classes B, A e B não compram, tá? Por favor, da Brasil Cacau. Eu estou falando que houve essa necessidade de criar justamente uma outra empresa para atender a esse nicho de mercado. No próprio mercado segurador, a Porto Seguro, né, que é uma das seguradoras mais conhecidas, né, ela divide o seu portfólio de clientes em classes A e B, né, ou ABC, ou AB, né, enfim, ou somente A, né, com a Azul Seguros.
A Azul Seguros faz parte do grupo Porto Seguros. Então, ou seja, a depender do valor do veículo, a depender da região onde a pessoa mora, o meu seguro estará coberto pela Porto Seguros, né? Se não, estará coberto pela Azul Seguros. Então, ou seja, entender essa mecânica é muito importante. Tá? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Casa Granado, né? Aquela que fabrica o polvilha de septo, né? Fabrica diversos outros produtos, né? Como os sabonetes, né? Em barra, sabonetes líquidos, né? E era tempo dos produtos da Casa Granado serem baratos, né? Hoje em dia são produtos para as classes A, B e C no máximo, né? Porque percebeu-se que as embalagens da Granado tinham um valor agregado muito grande. Então, na verdade, a embalagem, muitas das vezes, saía mais cara que o próprio produto. Eu, durante alguns anos, né, trabalhei muito tempo lá, inclusive trabalhei naquela sede ali, que fica ali na 1º de Março, né, tem a loja da 1º de Março, para quem for do Rio de Janeiro, em frente ali ao prédio do CRC. Né? Então, durante muito tempo, eu trabalhei ali. E ali, olha que interessante, existia um kit chamado kit da linha BB. O que seria o kit da linha BB? Seria o shampoo, o condicionador, a pomada, né? O creme passadoras, e mais um produto lá que eu não lembro agora de cabeça. Tá? Eram 5 produtos, né, que vinha no kit linha BB. E olha que interessante, uma vez eu indo dar curso no CRC presencialmente, né, antes da pandemia, um dos rapazes, né, que trabalhavam lá no CRC, né, como prestador de serviço, ficavam lá na recepção do curso, né? Ele acabou de ter uma filha, tinha acabado de ter uma filhinha. Né? Eu falei, pô, que legal, cara, pô, sua filha e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, mas eu vou comprar um negocinho para ela. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, eu fui na Casa Granado, que era em frente, peguei de forma avulsa o creme, o lenço, o shampoo, o condicionador, né? E, enfim, e mais outro item que eu não estou lembrando agora de cabeça. E aí, quando eu bati, eu já nem trabalhava mais lá, né? Quando eu bati lá, deu 50 e poucos reais. Aí a menina, mas por que você não leva o kit da linha bebê? Já vem com uma embalagem e tudo mais, né? Eu falei, eu fazia o curso desse trem aqui e tal, não sei o que, é verdade. Aí eu fui ver a embalagem, né? Embalagem linda, cara. Várias embalagens lindas. Aí quando eu fui bater junto com a embalagem, R$ 100. R$ 100, ou seja, é praticamente o dobro, né? O dobro do valor. Mas eu acabei levando assim mesmo e tal, é um valor agregado interessante, né? Então, a Casa Granada hoje em dia não é mais uma empresa que vende produtos para as classes mais baixas, né? Se as classes mais baixas conseguirem comprar, ótimo, eu vou ficar muito feliz, mas os preços não são baratos, né? Então, se vocês verem aqui que o segmento de mercado é importante para eu formar preço, né? Em relação à demanda, né? Aí eu preciso de conhecimentos, né? De algumas premissas econômicas. Ou seja, quando eu vou ofertar, quando eu vou lançar um produto ou um serviço, eu preciso fazer a seguinte pergunta: bom, o meu produto ou serviço é um bem normal ou um bem inferior? Tá? Mas o que é um bem normal para a economia? Né? Um bem normal é quando sua, né, quantidade demandada ela aumenta com o aumento da renda. Então, por exemplo, eu sou fãzaço de cerveja artesanal, mas nem sempre eu compro porque também não é tão barato assim. Então, quando o dinheirinho sobra, quando eu ganho um dinheirinho a mais, eu vou lá e compro minha cerveja artesanal. Né? Quando estou mais apertado, tomo minha cerveja tradicional. Não tomo cerveja sem malte puro, que eu não consigo mais, mas tomo minha cerveja tradicional. Então, ou seja, o bem normal ele vai aumentando a demanda conforme o aumento da renda. E o bem inferior, a sua quantidade demandada, ela reduz com o aumento da renda. Então, por exemplo, se as pessoas passarem a ganhar mais, elas vão preferir ou ir de carro ou ir de Uber para o trabalho. Vão deixar de pegar ônibus. Né? Então, ou seja, ao botar o meu produto, o meu serviço no mercado, eu preciso entender em que situações a minha demanda vai aumentar e que situações a minha demanda vai diminuir. Perfeito? Ainda dentro dessas premissas econômicas, uma outra pergunta é necessária. O meu produto ou serviço é um bem substituto ou é complementar? O que seria um bem substituto, né? Ou seja, o aumento do meu preço geraria aumento na quantidade demandada de outro produto.
Então, por exemplo, se eu aumento o preço da carne bovina, né, existe uma maior procura ou por frango ou por ovo. Então, as pessoas, né, vão substituir a carne bovina pelo frango ou pelo ovo. Ou se meu bem ou meu serviço são complementares, ou seja, o aumento do meu preço gera uma queda na quantidade demandada de outro produto. Mas como assim? Eu não sou amante de café, embora eu goste do cheiro, né? Mas quem bebe café normalmente bebe com açúcar. Então, se eu aumentar o preço do café, né, a procura por açúcar ela diminui. Então, olha que interessante, né? Então, essa correlação, né, de produtos, de bens, de serviços, ela precisa também ser pensada quando a entidade ela vai formar o seu preço, quando ela vai ofertar, inclusive, isso no mercado. E, por último, aqui, ainda falando das premissas econômicas, né, o meu produto ou serviço ele gera uma demanda elástica ou inelástica, né? Então, qual seria essa análise aqui? Seria uma demanda elástica, ou seja, um pequeno aumento de preço provoca grande variação ou redução na demanda. Então, qual é a lógica aqui? Na economia, em tese, meu preço aumenta, minha demanda diminui. Então, ou seja, a minha demanda é elástica se o meu preço aumenta 10%, né, mas a minha demanda diminui em 20% por conta desse aumento de 10%. Então, a minha demanda ela é elástica, ou seja, a minha demanda diminuiu em percentual mais, né, do que o preço que eu aumentei. Tá? Isso normalmente é para produtos e serviços que são considerados supérfluos. Tá? Agora, uma demanda inelástica, ou seja, eu posso aumentar significativamente o preço, mas a demanda tem pouca redução, ou quase nenhuma redução. Isso acontece normalmente com produtos e serviços essenciais. Feijão, arroz, por exemplo, né? Ou seja, então, todas essas análises precisam ser feitas pelas empresas a ofertarem produtos, a ofertarem serviços, para entender o seu nicho de mercado e como ele reagiria, né, em regra, com essas, vamos dizer assim, mudanças, né, comportamentais do mercado. Ou seja, isso é super comum acontecer. Bom, um outro ponto aqui que é fundamental são os custos e são as despesas, né? Obviamente, contabilmente falando, é muito importante eu segregar dos meus gastos o que são custos do que são despesas. Porque para eu atender à legislação tributária, para eu atender as normas contábeis, né, é fundamental que eu faça essa segregação. Porque custo vai para o estoque enquanto não for vendido e a despesa vai diretamente para resultado. Então, contabilmente, eu preciso entender, segregar, separar e classificar corretamente. Só que, gerencialmente, tudo pode ser considerado custo. Só que, na verdade, gerencialmente, o mais importante é separar, né, os gastos em variáveis e gastos fixos. Por quê? Porque, na verdade, vamos pensar aqui no seguinte, gerencialmente falando, o meu aluguel ele é um gasto fixo, meu aluguel. Se eu pagar aluguel, né, obviamente, né? Então, para atender a contabilidade, esse aluguel ele está dentro do custo do produto. E se ele não for vendido, ele vai estar lá no estoque, né? Ou seja, não aparece lá no CPV. Mas, na prática, gerencialmente falando, o aluguel ele é pago. O aluguel foi pago no período. Então, embora contabilmente ele fique lá no custo do produto e não foi para resultado ainda, eu paguei por ele. Ele precisa estar no resultado, meu resultado gerencial, porque eu desembolsei recurso para ele. Então, se gerencialmente, posso incluir e devo incluir esse gasto fixo no meu resultado. Ou seja, por quê? O gerencial é aquela informação que vai me fazer saber, de fato, qual é a minha margem de contribuição de cada produto, de cada serviço que eu tenho. Então, ou seja, uma coisa é eu classificar custos e despesas para atender às normas contábeis e tributárias, a outra coisa é separar os gastos em fixos e variáveis para atender às minhas finalidades, né? As minhas
vamos dizer assim, as minhas prioridades, né, as minhas tomadas de decisão. Ciclo de vida de um item, né, muito interessante também, porque é muito comum as empresas, principalmente as industriais, elas realizarem gastos vultuosos, né, até mesmo antes de um produto ser considerado um produto, que às vezes os gastos com pesquisa eles não dão em nada, né? Por isso contabilmente eles são registrados como despesas, né? Então, ou seja, é muito importante que ao formar preços a empresa leve em consideração todo esse ciclo de vida do produto, né? Ou ciclo de vida do serviço, se houver, né? Se eu conseguir mensurar isso. Normalmente isso é mais para produto. Então, ou seja, eu tenho a fase da pesquisa, em que eu desembolso recursos para tentar avaliar se faz sentido eu desenvolver um produto. Uma vez essa pesquisa dando um resultado, eu começo a desenvolver o produto com a esperança de que, de fato, ele vai ser concluído, vai ser viável economicamente, operacionalmente, tecnicamente falando. Uma vez sendo viável, eu começo a fazer a sua produção, e, obviamente, gasto também recursos para produzir, né? Uma vez gastando para produzir, né, eu também tenho gastos de marketing, né, de publicidade, né, de propaganda daquele bem, e os próprios gastos que têm relação direta com a venda. São os tributos, né, são os gastos com frete, por exemplo, né, ou seja, gastos que têm relação direta com a venda. E ainda eu tenho os gastos pós-venda, né? Ou seja, ao considerar que eu dou uma garantia, né? Que eu dou uma assistência técnica, que eu tenho lá um serviço de assistência ao cliente, por exemplo, eu tenho gastos para venda. Então, ou seja, tudo isso precisa também ser considerado na formação do preço. Porque se eu formar preço somente a partir da produção e até a venda, é um ciclo muito curto. Então, possivelmente, aquele recurso que eu investi, que eu desenvolvi, eu não vou conseguir recuperar tão cedo, justamente porque eu não coloquei, né, eu não gerei essa informação, eu não considerei isso na formação do preço. Perfeito? Bom, essa é uma parte aí, que embora eu não seja expert, né, eu trouxe aqui porque é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, que são as estratégias comerciais. Ou seja, muitas das vezes o meu preço ele acaba se alterando de acordo com uma estratégia comercial que eu faço. Existem dezenas de estratégias comerciais, né? Se vocês forem pesquisar, existem dezenas. Eu peguei algumas aqui só para a gente entender um pouco a dinâmica, né? Existe uma estratégia comercial chamada de preço de desnatação. O que é desnatação? Normalmente envolve um produto novo, um produto exclusivo, um produto que tem uma tecnologia totalmente diferente das outras, né? Ou seja, chegou lá uma televisão, né? Na época não tinha Full HD, né? Chegou uma televisão Full HD. Cara, ninguém sabia o que era aquilo, né? Full HD, né? Só tinha televisão lá né, daquelas antigas, né, tudo mais de tubo e tal. O Full HD era, ou seja, uma inovação, uma exclusividade. Então, naquele momento, devido à falta de concorrência, né, devido aquele boom que aconteceu, eu posso colocar um preço mais alto ali, até para recuperar o investimento que eu fiz. Por quê? Conforme esse item vai sendo produzido em larga escala, vendido, né, a tendência é que essas vendas se estabilizem e até caiam, porque vão ter outros concorrentes ofertando a mesma coisa e tudo mais. Então, ou seja, eu já garanto, né, essa recuperação do preço logo no início, justamente por conta dessa tecnologia, dessa exclusividade, né? Sandro botou aqui um bom exemplo da TV Nova, celular novo, computador novo, com preço lá no alto, depois abaixo de 50%. Perfeito, Sandro, exatamente isso. Ou seja, novidade, tecnologia, pessoas acabam pagando, né, para ter essa exclusividade, né? E o preço de penetração é justamente o inverso. Ou seja, eu estou colocando um produto novo que ninguém conhece, né, no mercado, com um preço baixo, com a intenção de ganhar mercado, e aí, uma vez esse mercado já sendo fiel, né, eu começo a aumentar o preço. Ou seja, eu já sei que as pessoas gostam do produto, vão continuar comprando, e eu acabo aumentando o preço, né? É muito comum isso para produtos, né,
no mercado, né? Um lançamento de uma cerveja, de um alimento específico, né? Ou seja, eu sou cervejeiro, né? Acabo sempre dando exemplo de cerveja, né? Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu nem bebo mais isso, nem sei se existe ainda, a Sub-Zero da Antártica. Eu nem bebo mais esses trem, né? Mas quando entrou era mó barato, pô, Sub-Zero, tal, pô, cerveja maneira e tal, pô, veio com preço baratinho. Depois começou a aumentar, porque ela ganhou o seu mercado. Né? Algumas cervejas artesanais que eu gosto também entram com um preço bem competitivo, né? Para justamente ganhar mercado. Depois que elas vão ganhando mercado, elas vão colocando o preço, porque ela sabe que já ganhou uma clientela fiel, né? Enfim. Então, são duas estratégias comerciais diferentes, né? O preço cativo é uma outra estratégia que ele fala o seguinte: é uma estratégia de colocar um determinado aparelho a um preço baixo, mas para ele funcionar, eu preciso de outros acessórios e estes compensam a falta de lucro no aparelho básico. Para quem faz barba, né? E para quem faz barba com, né, o aparelho de barbear. Ou seja, o aparelho de barbear, por si só, ele é barato. Só que para aquilo funcionar, eu preciso da Gillette, e a Gillette normalmente é mais cara. Então, ou seja, eu acabo, né, compensando a falta de lucratividade do aparelho justamente com a Gillette. Né? Então, ou seja, esse é o preço cativo. E o preço isca é um método de atrair clientes para compras de itens de baixo preço, com a intenção de que ele compre outros com preços mais elevados. Né? Então, de repente, colocar um carvão, né? Quem gosta de churrasco, né? Um carvão, né? A um preço mais baixo para tentar aumentar na carne, ou a carne mais baixa e colocar os outros itens mais caros, né? Como botar um carvão, botar uma maionese, enfim, botar os ingredientes que facilitem, né? A elaboração de um churrasco em família, por exemplo. Né? Então, existem algumas estratégias comerciais. Então, isso também acaba influenciando na formação do preço. A carga tributária, é óbvio que ela influencia, né? Ou seja, quando eu compro uma mercadoria para revender, eu tenho tributo. Quando eu compro um insumo para produzir, para vender, eu tenho tributos. Né? Quando eu compro material para prestar serviço, eu tenho tributos. Né? Então, só que esses tributos podem ser recuperáveis ou não, vai depender não só do regime tributário da empresa, vai depender para qual finalidade aquele item foi comprado, né? Da mesma forma, os tributos sobre as vendas, né? Por exemplo, hoje eu vi, foi hoje ou ontem, né? Que o estado de Roraima tinha aumentado, vou até ver se essa informação procede aqui, o estado de Roraima acho que aumentou em 3% o seu ICMS. Né? Deixa eu até confirmar se foi isso mesmo que eu vi aqui. Eu vi isso ontem ou hoje. É isso mesmo. Ó. Foi de 17 para 20, né? Que é a mesma alíquota do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a alíquota mais alta, né? De ICMS do Brasil. Né? Agora, o Roraima também agora tem 20% de ICMS. Então, imagina, né, você pagar, né? Tudo bem, que as empresas acabam recuperando isso, né? Pagando só sobre o valor agregado, mas é muita grana, né? 20% sobre um item, né? Se a gente for olhar o consumidor final, ele acaba, né, pagando todo esse processo, porque ele não pode recuperar, não pode repassar esse recurso para ninguém, né? E, obviamente, a carga tributária que a empresa se encontra. Né? Muitas empresas acabam achando que o Simples Nacional é o melhor dos mundos, né? Ou o lucro presumido é o melhor dos mundos, mas, às vezes, ela tem muita despesa. E, às vezes, é muito mais fácil ela ir para o lucro real, ela teria um pouco mais de trabalho para fazer um controle mais fidedigno, mas ela pode fazer muitas recuperações de tributos, né? Ela tem vários benefícios fiscais utilizando o lucro real. Então, isso acaba influenciando também na sua formação de preços, obviamente, né? E boa, boa, Bárbara. Isso mesmo, ó. Passou aí de 17 para 20, né? Maravilha. Maravilha, 7 para 20, perfeito. Obrigado aí pela informação em tempo real. Tá? E a margem de lucro, né, galera? A margem de lucro influencia na formação de preço, né? Ou seja, vai depender de como eu quero gerar lucro, se é por quantidade, se é por valor agregado, ou seja, o valor percebido pelo consumidor.
Vamos pensar aqui na vó Alzira, né? Cara, eu sou fãzaço dos bolos da vó Alzira. Aqui em casa quase toda semana tem, né? Só que ela ganha por quantidade, né? Assim, a margem de lucro ela por bolo ela é muito baixa, mas, cara, tem loja que vende 300 bolos por dia, 400 bolos por dia. É uma coisa absurda. Pois se ela ganha 2, 3 reais por bolo de lucro, bota aí 4, né? Aliás, 3 reais vezes 400, 1.200 reais por dia de lucro, né? Então, ou seja, vai depender de como eu quero ganhar esse lucro, de como a minha atividade ela pode me gerar esse lucro, ou pelo valor agregado, né? Ou seja, por exemplo, você vai num restaurante japonês, rodízio japonês, cara, um bom rodízio, ele é caro, né? Mas, na verdade, ele é caro não só pelos produtos que possivelmente são bons, mas pelo valor agregado que naquele preço tem ali. Ou seja, na verdade, o lucro ali ele costuma ser mais alto, principalmente para combater, né, ou para absorver as variações de preço de salmão, de bacalhau, de salmão, né, de camarão, perdão, repetir salmão 2 vezes, né? Ou seja, esses preços aumentam, né, oscilam muito. Então, se eu colocar a margem muito baixa, quando ele oscilar muito, eu não vou conseguir sustentar aquilo. Então, para não ficar também toda hora mudando de preço, que não faz sentido, eu já mantenho minha margem alta, né, justamente também pelo valor agregado daquela atividade, mas também justamente para absorver, né, essas oscilações de preço que esse mercado tem. Só beber uma água aqui? Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Bom, quando eu falo aí de métodos para formar preço, não tem uma receita de bolo, né? Claro, evidente. O feeling, ele é importante, mas o feeling sem técnica não vai a lugar nenhum. Mas o que a gente tem mais ou menos é o seguinte, cara, formar preços de produto e de serviço, ele é preponderante para o sucesso de qualquer atividade, né? Então, eu tenho algumas métricas aí para tentar formar preços. Basicamente, né, em regra geral, eu tenho 3 grandes metodologias de formação de preços. Eu tenho a formação de preços a partir da concorrência, né? Eu tenho formação de preços a partir do valor percebido pelo consumidor e eu tenho a formação de preços a partir dos custos, né? Shirley botou aqui, ó, tem produtos que são dificílimos de formar preço ou serviços, né? Da área de tecnologia, por exemplo, com certeza, Shirley. Não é tarefa fácil, não, né? Então, ou seja, quando eu olho a formação de preços a partir da concorrência, o meu preço ele se baseia no preço que o meu concorrente faz. Ou seja, a minha briga é com ele, não é nem com, não é nem com o meu cliente, é com o meu concorrente. Então, ou seja, eu vou comparando o meu preço com um dos meus concorrentes, e aí eu analiso se eu vou manter, se eu não vou manter, se eu vou reduzir, se eu vou, né? Ou seja, se eu vou igualar. Se eu for manter mais alto, eu preciso mostrar por que o meu produto oferece o maior valor. Só que aí, galera, quando eu formo o preço baseado especialmente nos dois concorrentes, eu posso me dar mal muitas das vezes, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu posso ter concorrentes mais fortes financeiramente, mais dispostos a comprar essa briga de guerra de preços, né? Eu posso ter concorrentes com maior acesso a canais de distribuição, né? Ou seja, ele chega mais longe do que eu, maiores habilidades de marketing, ele tem uma estratégia de marketing muito melhores que a minha, dentre outras, né? Então, ou seja, preço a partir da concorrência pode ser arriscado. Eu já vi algumas empresas quebrando as outras justamente por causa de preço de concorrência. Mas essas empresas que resolveram fazer isso, elas tinham estrutura para aguentar, né, essa redução de preço. Inclusive, há alguns anos atrás, a Bombril fez isso com qual é aquela outra marca? A Solan. Quando a Solan apareceu, né, apareceu com um preço baixo, concorrendo com a Bombril e tudo mais, tudo mais. Aí, quando ela chegou, ela conseguiu pegar parte do market share da Bombril, e a Bombril continuou comprando seus estoques, continuou
adquirindo insumos como se não tivesse perdido market share. A Solan continuou ganhando mais market share e a Bombril continuou comprando os mesmos insumos nas mesmas quantidades, como se estivesse vendendo normalmente. Até que, em um ponto, a Bombril tinha tanto estoque de insumo que ela abaixou seu preço drasticamente. Quebrou a Solan, ninguém mais comprou com a Solan. Ou seja, então, preço através de concorrência é sempre arriscado. Eu preciso saber quem é meu concorrente, né? E se eu tenho estrutura, né, para fazer essa guerra de preços. Tá? Então, esse é um ponto importante a ser observado. Bom, eu tenho o preço, né, praticado pelo valor percebido pelo consumidor. Bom, qual é a lógica dessa metodologia? É eu criar algum tipo de valor agregado, né, que faz o meu preço subir, entretanto, o consumidor ele paga feliz, ele paga sorridente. Então, você tem que criar alguma estratégia, algum valor agregado, algum diferencial, para que você consiga criar esse valor agregado percebido pelo consumidor. Então, ou seja, o preço monetário, vamos pensar assim, né, ele nem é o mais importante, mas justamente o valor, né, que aquele item, né, é percebido pelo consumidor. Então, basicamente, ao fazer isso, né, eu tenho algumas estratégias. Alteração de preço. Né? O que seria alteração de preço? Eu vou manter o mesmo preço com uma quantidade maior de produtos. É uma possibilidade, né? Ou, né, eu vou criar um efeito psicológico nesse cara, ou seja, eu vou criar uma entrega, um frete grátis, eu vou criar uma promoção de um outro produto, né? Ou seja, ou um preço não monetário, justamente esse valor agregado por um bom atendimento, né? por um cartão fidelidade, né? Ou seja, se você comprar 5 vezes aqui, você ganha o outro produto de graça. Ou seja, você tem que criar algum valor percebido pelo consumidor. Se esse valor não for criado, o consumidor vai falar assim, cara, paguei caro para o que vale. Né? Então, é um ponto importante a ser observado, criar possibilidade, né, de agregar valor, né, ao seu produto, ao seu serviço, para que o consumidor perceba esse valor. Né? Para nós, contadores, né, não é fazer somente o trivial, vamos fazer mais, vamos marcar uma reunião, vamos visitar nossos clientes, vamos trazê-lo ao nosso escritório, vamos bater um papo com ele, vamos tomar um café com ele, vamos atender aos anseios desse cliente, né, para justamente ele saber que o seu atendimento ele é diferenciado. Né? Então, esse é o preço a partir do valor percebido pelo consumidor. Então, aqui eu tenho 3 cenários, basicamente, ou seja, se o preço percebido ele é menor do que o valor percebido, foi ótima a compra. Né? Ou seja, se a gente for parar para analisar, eu comprei por 15, mas eu pagaria 30 nele. Maravilhoso isso. Né? Se o preço percebido for maior que o valor percebido, aí a compra foi ruim. Falei, paguei 30 nisso aqui, cara, isso aqui não vai nem 10. Né? Agora, se o preço percebido for equivalente ao valor percebido, assim, ambos estão satisfeitos, né? Mas é uma compra normal. Né? Então, eu tenho essa possibilidade aqui de agregar valor e formar um preço a partir dessa agregação de valor. E a partir dos custos, obviamente, né? Porque ao precificar meu produto, meu serviço, eu tenho uma série de gastos que eu preciso cobrir. É muito importante que a empresa, ao formar seu preço, ela consiga cobrir todos os seus gastos, né? Sejam eles variáveis, sejam eles fixos. Né? Então, normalmente, esse modelo de precificação ele é baseado através do markup, né? Onde eu tenho alguns itens que são importantes para a formação do preço de venda. Então, por exemplo, sobre o preço de venda, eu tenho um percentual de despesas sobre esse preço. Pode ser o imposto, pode ser a comissão, pode ser a despesa financeira que eu pague. Né? Eu tenho a margem de lucro desejada sobre o preço, pode ser de 20%, 15%, 30%, 40%, ou seja, a empresa vai definir com essa margem de lucro. E o custo, né? Ou seja, o custo que eu tenho para produzir cada item, o custo para prestar cada serviço. Né? Então, o markup consiste numa margem geralmente expressa em forma de índice ou de percentual que é adicionado ao custo do produto.
né? Então, como é que funciona isso? Eu tenho ou o markup divisor ou o markup multiplicador, né? Normalmente utiliza-se o markup divisor. Mas por quê? Por que o markup divisor? Se a gente for parar para analisar, o markup divisor ele pega o custo que eu tenho e aplica um fator, né, que vai ser encontrado através dessa continha matemática aqui. Ou seja, para o markup, meu preço de venda ele é sempre 100%. Mas por que 100%? Porque, na verdade, o meu preço de venda ele precisa pagar os custos, as despesas e o lucro. Então, ou seja, aqui, meu preço de venda é 100%, e o restante somado também é 100%. Né? Então, ou seja, eu quero saber justamente, então, desses 100%, quanto eu tenho de despesa aqui sobre o preço, quanto eu tenho de lucro sobre o preço. A diferença vai ser justamente o custo. Ou seja, o custo vai ser justamente a diferença, né, do que eu já tenho de despesas sobre o preço e de lucro sobre o preço. Né? E o markup multiplicador é justamente o inverso. Né? Eu pego o custo e multiplico pelo inverso, né, dessa expressão matemática aqui. Mas faz mais sentido trabalhar com markup divisor, né? Que a gente vai visualizar isso a partir de agora aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenha que precificar um item, né, cujo percentual de 100%. Toda vez que eu vendo esse cara, eu pago obrigatoriamente 30% de imposto. Nem sei por quanto eu vendo, mas eu vou pagar. Toda vez que eu vendo esse cara, eu pago 4% de despesa financeira, porque eu vendo sempre no cartão, por exemplo. Toda vez que eu vendo, eu pago 6% de comissão. Eu não sei qual é o meu preço ainda, mas eu pago essa comissão. E toda vez que eu vendo, eu tenho uma margem de lucro bruta, né, aqui, né, de 20%. Né? Ou seja, toda vez que eu vendo, eu sempre tenho que ganhar 20%. Nem sei qual é o preço, mas eu tenho que ganhar 20%. Então, se eu somar essa galera toda aqui, 30, 4, 6 e 20, eu vou chegar a 60%. Então, ou seja, do meu preço de venda, eu já tenho 60% entre despesa e lucro. Né? Então, se o preço de venda é 100%, 60% é despesa mais lucro. Então, o custo só pode ser 40%. Só que o custo eu tenho justamente o seu preço unitário aqui, que é de R$ 100. Então, ou seja, aí entra uma regra de 3 simples, na verdade. Né? Mas se eu for colocar na expressão matemática do markup divisor, o que eu vou ter aqui? Preço de venda, desculpa, preço de venda vai ser o quê? O custo dividido justamente pelo preço de venda, 100%, menos esses 60% aqui. Ó. 30 do imposto, 4 da despesa financeira, 6 da comissão, 20 da margem de lucro. Então, 60 menos 60, desculpa, 100 menos 60 vai dar 40%. 40% dividido por 100% vai dar 0,40, né? Então, ou seja, 100 dividido por 0,40 vai dar 250. Né? Ou uma regra de 3. Né? Ou seja, se o custo, que é 100, representa 40%, o preço que eu não sei que é X tem que representar 1. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui que vai justamente entrar aqui, ó. 0,40x igual a 100. X é igual a 100 sobre 0,40, que dá justamente os 250. Então, ou seja, o markup divisor acaba sendo o mais utilizado justamente por essa possibilidade de fazer, né, essa regra de 3. Show de bola, Sandro? E se eu vendo a prazo, imputo a despesa financeira? Cara, a despesa financeira vai entrar aqui. Se eu vendi a prazo e cobrar, sei lá, 2% ao mês, cara, eu vou pegar 1,02, né? E vamos imaginar que eu tenha que vender isso daqui a 5 meses, vou levar 5. E o percentual que der aqui, eu vou somar aqui. Ou seja, não tem problema nenhum. Então, o preço à vista é isso. O preço a prazo, eu vou imputar essa despesa financeira. Perfeito? Não há problema nenhum em relação a isso. Não, aqui não faltou luz, não, graças a Deus. Bom, então aqui eu tenho o demonstrativo, né? Ou seja, 250 é o meu preço de venda, é de 100%. 30% sobre esse preço é o meu tributo, 75%. 4% sobre esse preço é a minha despesa financeira, de R$ 10, né?
6% de 250 justamente os R$ 15 aqui, o custo é R$ 100, então, se eu diminuir 250 do imposto, da despesa financeira, da comissão e do custo, o meu lucro é 50. Se eu dividir 50 por 250, dá justamente quem? Os 20%. Foi o que eu determinei aqui na margem de lucro bruto de 20%. Então, claro e evidente, qualquer alteração, né, desse tipo, né, de variável vai aumentar o meu preço. Qualquer redução vai diminuir o meu preço. Né? O Sandro perguntou se posso usar esse modelo para precificar custos, professor. Poder pode, Sandro, poder pode. Tá? Assim, só que aí eu preciso de analisar outras variáveis, né? Mas é uma possibilidade, sim. Possibilidade, sim. Tá? Só que aí, às vezes, eu posso botar uma despesa fixa aqui, né? E estimar o percentual dessa despesa fixa em relação à sua receita total. Não há problema, né, em utilizar o markup, não. Ele pode ser plenamente adaptável, né, com outras variáveis, obviamente. Só que aqui eu tenho uma outra situação. Pô, beleza, Anderson, quando você vende a 250, você cobre todos os seus custos, cobre todas as suas despesas e gera o lucro lá de R$ 50 para cada unidade vendida. Só que a minha pergunta se faz é uma segunda pergunta, né? Ou seja, a lógica, né? O Newton botou o seguinte: como pensar a receita total da empresa? Os cálculos apresentados estão focados em unidade de produto ou mercadoria. Então, Newton, duas situações a serem observadas, tá? Primeiro, cada produto é um produto, né? Cada produto ele tem a sua particularidade, né? Claro, evidente, eu posso tentar achar um preço médio, né, a partir dos meus gastos médios. Então, por exemplo, o preço de venda vezes quantidade, eu chego à receita total. É isso? O custo variável unitário vezes quantidade vendida, eu chego ao custo variável total. A despesa variável unitária vezes quantidade vendida, eu chego à despesa variável total. Né? Ou seja, os gastos fixos são fixos e o lucro eu estimo. Então, analisando, né, uma outra forma de fazer isso pelos valores totais, o que eu tenho aqui? Ou seja, a receita total é igual meu custo variável total, mais minha despesa variável total, mais meus custos fixos totais, mais minhas despesas fixas totais, mais o meu lucro. Né? Então, quando eu for formar preço, o que eu vou fazer aqui? Ó? Receita total é o quê? Preço de venda vezes quantidade vendida. Custo variável total é o custo variável vezes quantidade vendida. Despesa variável é a despesa variável unitária vezes quantidade vendida. Aqui, aqui e aqui, eu vou ter que arbitrar valores. Aí não tem jeito. Né? Eu estou falando de uma coisa mais macro aqui. E aí, ao fazer isso, eu chego justamente ao quanto de receita eu preciso ter para cobrir todos esses gastos mais a margem de lucro. Ou seja, e como eu tenho a quantidade vendida aqui, eu dividiria justamente esse montante pela quantidade vendida, acharia o preço médio. É uma outra possibilidade, entendeu a lógica? Só que aí eu preciso entender que cada produto é um produto, cada serviço é um serviço. Perfeito? Tranquilo? Tá? O Newton botou o seguinte: pensando em supermercados, os procedimentos são os mesmos? Então, o supermercado tem, na verdade, uma margem de lucro que já é estabelecida por estabelecimento, né? Já é uma própria premissa de supermercados. Eles pegam o custo de aquisição e aplicam um fator de markup, né? Que é o lucro mais, né, justamente lá as despesas, né, variáveis, né, que se tem em relação a cada item, né, de mercadoria a ser vendida, né? Ou seja, na verdade, no próprio mercado, existem os fatores, os índices de markups que os próprios supermercados já usam. Ou seja, aplicam um fator já pré-estabelecidos. Né? Aí vai depender da oferta e demanda. Né? Se a oferta tiver pouco e a demanda tiver grande, a margem de lucro vai subir. Não tem jeito. Né? E às vezes o custo sobe também, o custo de aquisição. Né? Então, ou seja, do custo aplica-se um fator, né, justamente para chegar ao preço de venda de cada item. Então, isso já é meio que padronizado nos supermercados. O Shirley, a gente vai disponibilizar sim os slides, tá? Fiquem tranquilos, tá? E agora aqui, ó, eu tenho um ponto importante, o custo meta,
que poucas pessoas pensam nisso. Qual é a lógica do custo-meta? O custo-meta é o seguinte, pô, beleza, Anderson, você vendeu a 250, aliás, se você vender a 250, você paga todos os seus gastos, gera um lucro de R$ 50, mas será que esse 250 o mercado aceita? Será que o R$ 250 o mercado aceita pagar? Olha que ponto importante. Então, ou seja, muitas das vezes, não adianta eu vender por 250 ou achar que por 250 eu consigo cobrir todos os meus gastos e gerar meu lucro, se o mercado não vai aceitar esse preço. Então, por isso que eu falo que olhar o mercado, a depender do segmento, ele é muito importante. Eu posso fazer uma conjugação disso? Claro que eu posso. Achei R$ 250 aqui de preço. Será que o mercado aceita? Então, aí surge o conceito do custo-meta. O que é o custo-meta? Eu vou falar o seguinte, o mercado ele vende a X. Ou seja, vamos imaginar que ele venda a 230, por exemplo. E eu estou vendendo a 250. Ou seja, a minha margem de lucro, que eu tenho aqui é de 20% sobre o preço. Ou seja, 20% sobre 250 significa que entre despesas e custos aqui, ou seja, considerando que o lucro, vou botar aqui, considerando que o lucro ele é de 50, as minhas despesas mais custos totalizam 200. Se eu, por um acaso, quero ter a mesma margem de lucro de 20% com um preço que o mercado aceita 230, o meu lucro aqui vai ser já de R$ 46. Então, se eu diminuir 230 de 46, eu vou ter aqui 190, aqui, 194. Ou seja, então, entre despesas e custos, eu tenho 194. Só que minha despesa e custo hoje ele é de 200. E eu deveria chegar a 194. Então, o custo-meta é justamente o inverso. No preço de mercado, o quanto eu precisaria reduzir de custo para me adaptar ao preço que o mercado exige. Então, ou seja, aí é uma outra análise mais detalhada. Então, ou seja, vamos imaginar o seguinte, o custo-meta, então, é um montante de custos que deve ser eliminado ou aumentado para que o custo estimado de um produto ou serviço se ajuste ao permitido, adequando-se ao preço de venda que o mercado oferece e atingindo a margem de lucro que é estimada. Então, por exemplo, vamos imaginar o preço-alvo de mercado. No nosso exemplo aqui, vamos botar aqui, no nosso exemplo aqui, 230 agora, mais do que desejado, 46. Custo máximo admissível, então, 194. É isso que eu tenho. Aliás, 184, perdão, aqui. Aqui é 184. Deixa eu até mudar aqui, aqui é 184. 184. Bom, então o custo máximo admissível, 184. O meu custo atual é de 200. Então, eu preciso reduzir o meu custo em R$16. Aí, essa é a meta. Meta de redução. Ou seja, como fazer isso? Aí é uma tarefa para a empresa analisar. Ou seja, então, na verdade, eu estou fazendo justamente o inverso. Eu estou agora tentando chegar no custo que eu preciso ter para justamente poder vender a R$230. Interessante isso, Então, ou seja, vamos imaginar que um produto qualquer é vendido no mercado por R$100, a rentabilidade esperada pela empresa é de 10%, então o custo mais despesa seria de 90. Como atualmente o custo é de 93, ou seja, a meta de redução do custo é justamente R$3. Eu preciso reduzir o meu custo em R$3 para me adequar ao mercado. Perfeito? Deixa eu ver aqui a pergunta do Walter. Professor, quando formamos preços de serviços, consideramos os custos homem-hora por pessoa envolvendo a prestação de serviço, determinado cliente, software, outros custos diretos, impostos, somas, custo de operação,
consideramos uma margem de contribuição para todo o escritório, seria um custo de gestão de escritório. Isso faz sentido para o senhor? Com certeza, Walter. Na verdade, esse bate-papo de hoje é para a gente abrir, né, a nossa mente em relação a outros fatores. Quando eu falo de custo, já é o custo por serviço prestado, no caso aí. Então, ou seja, eu tenho uma mão de obra aplicada na atividade operacional, eu tenho o custo que tem relação com a energia elétrica, o custo da amortização do software que eu comprei, o custo do aluguel, o custo da energia elétrica, né? Ou seja, tudo isso, na verdade, precisa fazer parte do custo do serviço prestado, né? Ou seja, e obviamente adicionar essa margem de contribuição justamente para saber o quanto, né, daquele produto, daquele serviço vai gerar de contribuição para o escritório, né? Ou seja, produto e serviço têm as mesmas métricas, né? Que na produção eu tenho um processo de fabricação, né, de transformação de um bem, mas no serviço é a mesma lógica. Preciso quantificar a mão de obra do funcionário, né? Não só o salário, mas os encargos pagos sobre o salário, né? Os dias que ele não trabalha, né? Eu costumo falar isso muito nos meus cursos, né? Ou seja, quando eu vou falar da mão de obra, eu falo de salário mais encargos sobre os dias efetivamente trabalhados. Por que eu estou falando isso? Porque vamos pensar o seguinte: em empresas que remuneram sábado e domingo, né? Repouso remunerado. Por exemplo, férias. Cara, férias é um mês que você recebe e não trabalha. Feriado, né? São alguns feriados são datas que você recebe e você não trabalha, né? 13º, na verdade, é um mês a mais que você ganha, mas que você não trabalha um mês a mais por conta disso, né? Então, tudo isso precisa ser considerado na alocação da mão de obra, né? Então, na verdade, a nossa ideia geral é tentar a gente analisar um critério mais macro, mas claro e evidente, né? Quando eu olho na parte micro, todos esses itens serão importantes, né? A própria energia elétrica, né? Quando eu vou fazer não só o rateio, né, mas justamente a absorção dessa energia elétrica para cada serviço prestado, para cada produto produzido, né, a própria depreciação, a amortização de um software, né, ou seja, tudo que é ligado à atividade operacional precisa estar embutido no custo, perfeito? Só que, na verdade, aqui, a minha ideia não foi nem expandir, né, esses pequenos parâmetros, né, justamente entender que é possível precificar através de custos, sim, mas comparando com o que o mercado, né, atualmente vende, o que o mercado aceita pagar hoje, justamente para não ter esse gap. Beleza aqui, Maia? Tudo tranquilo para você em relação a isso? Beleza? Tá? Bom, e aí, meus queridos, né, eu poderia estar falando 2, 3 horas sobre isso. A gente tem cursos falando sobre isso, que duram 8 horas, 12 horas, né? Minha ideia não foi essa, obviamente, né? Mas era um bate-papo, né, justamente para a gente entender a complexidade da formação de preços. Ou seja, envolve gestão de custos, envolve lucratividade, rentabilidade, envolve estratégia comercial, né? Então, a gente entende que a precificação é uma verdadeira arte no mundo dos negócios, né? Principalmente quando eu falo de atividades são muito competitivas, né? E existe uma grande gama de produtos e serviços com características próprias. Quando uma empresa ela é soberana, ou ela tem pouca concorrência, ela pode impor o seu preço, né? Mas quando eu tenho muitas atividades, muitos concorrentes, é muito mais complicado, né? Então, obviamente, essa formação de preços cada dia está mais difícil, né? Cada dia mais é difícil porque o consumidor está mais exigente, as pessoas têm mais informação, né? As matérias-primas, né, nem sempre são de boa qualidade, né? Os fornecedores nem sempre eu consigo diversificar a quantidade de fornecedores, né? Os prazos muitas das vezes não são adequados, enfim, não é fácil, né, gerir toda essa situação. A Chile falou o seguinte: professor, muitas das vezes temos dificuldade em relação a conseguir dividir custos diretos e indiretos. Pode falar sobre isso em poucas palavras? Caso de energia elétrica, por exemplo, esse assunto é complexo. Antes que eu esqueça, vamos fazer, né, pelo CRC de Roraima, né, um curso justamente de formação de preços e contabilidade gerencial. Inclusive, isso já está
anunciado, tá? Nas redes sociais, no próprio site do CRC Roraima. Vai fazer agora no mês de abril, tá? A gente vai fazer, se não me falha a memória, nos dias, tá? 14 e 15 de abril. Vai ser uma sexta, manhã e tarde, e sábado, parte da manhã. Então, quem quiser se inscrever, vai ser um prazer enorme aqui, tá? Eu até coloquei nas minhas redes sociais esse curso, né? O CRC Roraima também já colocou. Ele é um curso pontuado pelo CFC, tá? Então, vai ser um prazer recebê-los nesse curso, né? Tá? Bom, em relação à energia elétrica, custo direto e indireto, basicamente, Chile, a gente tem o seguinte, olha só. O que é um custo direto? O custo direto ele é facilmente identificável e facilmente mensurável. Tá? Então, por exemplo, a energia elétrica ela pode ou não ser direta. Mas por que isso? Primeiro fato, se a empresa produzir um produto só ou prestar um tipo de serviço, todos os custos são diretos, já começa por aí. Mas como a maioria das empresas não presta um serviço só e não faz um produto, aí eu tenho diversos produtos sendo produzidos pagando uma mesma energia elétrica, né? E aí o que acontece? Para ser um custo direto, eu preciso criar condição para que aquela energia direta seja facilmente identificada e facilmente mensurada a cada serviço que eu preste, a cada produção que eu faça. Então, se a empresa tem um controle dos quilowatts utilizados em cada etapa da produção ou em cada etapa da sua prestação de serviço, ela consegue classificar esse cara como custo direto. Se ela não consegue, só através de rateio, né? Só através de apropriação de custos, ou para o ABC, rateio, alguma outra forma, entendeu? Departamentalização. Ou seja, a mão de obra direta eu consigo definir porque ela é diretamente aplicada à produção ou à prestação de serviço. O material, a matéria-prima, eu consigo considerar como direto porque eu consigo identificar o quanto de matéria-prima, o quanto de insumo eu vou utilizar no meu processo de produção ou prestação de serviço, entendeu? Então, na verdade, a questão do direto e indireto é pela dificuldade ou não de conseguir mensurar e de conseguir fazer essa identificação. Se eu conseguir, ele é direto. Se eu não conseguir, ele é indireto. Legal? Beleza? Tá? O Walter voltou o seguinte, ó. Na área de software, agora precisamos avaliar os softwares comercializados pelos clientes e pelo próprio escritório, né? Porque a legislação mudou o lucro presumido de 8% para 32%. Influencia diretamente na formação de preço esse aumento dos tributos, com certeza. Com certeza. Até pela área de software, né, Walter, a gente tem agora uma situação que é o seguinte, né? Por exemplo, quando eu adquiro um software, hoje em dia, dificilmente eu adquiro um software, né? Eu contrato um serviço prestado que me fornece por algum tempo específico aquele software naquele momento. Só de antivírus, de Windows, de Microsoft Office e o Diabo 4. Né? Ou seja, dificilmente você adquire uma licença, né? Isso até ocorre, mas em outros portfólios é a receita de subscrição, na verdade, né? Não mais de licenciamento. Ou seja, então, na verdade, qual é a lógica? Olha, a cada um ano eu renovo. A cada um ano eu renovo. Vou renovando o quê? O direito de utilizar, né, aquele software. Então, na verdade, acaba sendo uma prestação de serviço. Eu não tenho, muitas das vezes, mais, né, o direito, né, de uso daquele software, né? Ou seja, não é mais um ativo, passa a ser uma despesa. Interessante isso, né? Beleza aqui? Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Que a gente fecha aqui a apresentação, que hoje foi só um bate-papozinho, né? Inclusive aí para convidá-los justamente, né, para o nosso curso, né, pelo CRC Roraima, que a gente vai fazer agora no mês de abril. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tranquilo por enquanto. Deixa eu ver aqui o link, né, para colocar para vocês aqui, para quem quiser fazer aí o... Vou botar aqui, ó. Esse aqui é o link. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó, o link do curso. Tá? Vai precisar se inscrever no site do CFC, né? Porque precisa ter o cadastro lá no CRC, no CFC. É esse curso aqui, ó. Contabilidade gerencial e formação de preços, ó. Vocês conseguem visualizar aí no chat o endereço? Sim, dá para visualizar. Legal demais, legal demais. Então, quem tiver essa possibilidade, essa oportunidade, né, a gente vai estar esperando por vocês,
tá? Nesse dia. Tá? Tentem fazer aí a inscrição, né? O quanto antes, que as vagas são limitadas, né? Serão 2 dias aí de curso, sexta-feira o dia todo e sábado na parte da manhã. A gente vai aprofundar o assunto formação de preço, né? E vai falar também de contabilidade gerencial. Legal aqui, gente, para vocês? Tá? Então, esse bate-papo aí não foi muito longo, foi só para deixar esse gostinho de quero mais aí, né? Justamente para vocês se aprofundarem no tema, tá? E justamente também por ser sexta-feira, né? Eu não tenho aqui a pretensão de deixá-los aqui agarrados em plena sexta-feira à noite, né? 8h20 da noite. Só tenho a agradecer aí pela participação, pela presença de vocês. Semana a todos aí. Professor, muito obrigado aí por tudo. Eu que Foi muito agradeço legal. aí. Te vejo lá Valeu. no curso, se Deus quiser. Hein? Com certeza. Um abração Agradecemos aí. pela Tudo de bom. participação de todos. Até a próxima, tá? Direto Valeu, Bom final gente. de semana. Um abraço. Grande Tchau, abraço tchau. a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.